Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Ano novo, vida nova, é muito bom estarmos aqui e aprendendo, sempre aprendendo mais sobre o Espiritismo. E esse livro é primoroso, o Livro dos Espíritos. Então hoje entraremos num novo tema, vamos falar sobre a lembrança da existência corporal. Será que nós nos lembramos das nossas existências corporais? Vamos pensar um pouco disso e falar a respeito. Eu sou Solange Godoy junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, novo ano, 2020. Será que você se lembra do que você fez em 2019? Na outra existência do ano passado. Nós vamos trabalhar sobre estes temas na doutrina espírita, que são muito além do que nós podemos pensar de um ano para o outro, né? Nós estaremos vendo as realidades de uma vida para outra. Será que tem algum sentido nós vivermos e não guardarmos nada do que já vivemos? Quando você vai à escola, se você passa do primeiro para o segundo ano, é porque você, a princípio, aprendeu tudo do primeiro ano. Mas já pensou se você está no segundo ano, você não lembra nada do primeiro? A professora no segundo ano te dá uma equação e você fala para ela: professora, o que é esse sinalzinho, esse dois risquinhos, um assim, outro assim? É sinal demais, mas o que é isso? Você não lembra do primeiro ano? Era adição, soma, você não sabe. Como é que faz isso? Quer dizer, você foi para o segundo ano e não lembra de nada do primeiro ano, tudo apagou, não é mesmo? E tudo imagina? apagou. Tem que começar estranho. tudo do zero? Então, isso nós vamos ver nessas relações de lembrança das existências corporais que o Livro dos Espíritos nos apresenta. Mas antes nós queremos aqui, na geral, que já estava e que a gente vai voltar para ela, nós queremos abraçar todos os que estão aqui na Boa Nova, em novo ano, não é, Solange? Exatamente, a nossa querida equipe que faz parte, que leva toda essa qualidade de imagem, de som até a sua casa, o seu ambiente de trabalho. Então eles são a Fernanda Lima, o Samuel, o Sandro Samuel, o Jefferson Carvalho, o Valdir Pereira e as meninas, né? Regina. Isso, a que Regina eu tô sem o nome, a Regina Prata e o Adriano Rodrigues. Isso mesmo, então, todos eles. Você então sabe que tem muita gente trabalhando para que você possa estar pensando nas coisas boas neste novo ano. Você pode ter certeza que para que o ano chegue no final, diferente do ano que acabou, você precisa mudar ao longo da trajetória. Você precisa pensar de outra forma. Se você tiver os mesmos vícios, os mesmos hábitos, os mesmos vocabulários, se você tiver a mesma maneira de ser, sem um aprofundamento, sem alguma coisa que realmente mude o seu comportamento, você vai chegar no fim de 2020 igualzinho como estava em 2019, 2018, 2017, 2015. O novo ano só tem sentido se nós tornarmos-nos também novos pela aquisição de conhecimento, pela melhoria moral, pela supressão de vícios, pela luta contra fraquezas. É esta vamos dizer, o objetivo, aquilo que nos empurra para frente, as manifestações de um novo ser que precisam nascer em nós, não apenas como um desejo, mas como uma busca, como uma concretização. E agora nós vamos dar seguimento ao estudo do Livro dos Espíritos por esse motivo. Porque se nós não aprendermos coisas novas, e o Livro dos Espíritos é muito rico, não é, Solange? Nós vamos continuar pensando como pensávamos há 20 anos atrás, 10 anos atrás, ou no ano passado. Vamos aprender coisas novas. Isso, vamos dar uma renovada, né? Aprender ventos novos, coisas novas. Isso é tão bom. Tem gente que fala: eu não tenho mais cabeça para isso, eu já estou velho. Não, a gente nunca está velho para aprender. Sempre um momento de conhecer coisas novas, positivas. E é isso que o Livro dos Espíritos vai nos trazer. A Fernanda, nós escolhemos um slide muito legal aqui. Queremos que você veja essa imagem bastante... Ela diz por si só tudo que o título do capítulo vai falar. Não é mesmo, Fernandinha? Põe para nós aí o primeiro slide. Aí está. Tcharam! Abriu o armário. Lembrança da existência corporal. Olha lá. Lá está a caveira. A caveira representa o indivíduo que perdeu a vida. E lá estão vários modelitos dentro do armário. São homem, mulher, jovem, velho, cada um de uma época.
E você viu que interessante que é homem, mulher. Isso. A caveirinha a caveirinha não é homem nem mulher, mas as roupinhas lá São são fantasias de masculino, diversos feminino. tipos, não é? Por exemplo, Novo, velhinho, Isso. nobre, plebeu. É. Você vê como essa imagem é bastante significativa em relação ao espírito que vive na Terra inúmeras vidas e que depois tira aquela veste e vai para o armário. O armário aí é um caixão de defunto com duas tampas, não é? Pode ver, para caber bastante defunto, bastante personagem, eles puseram duas tampas. Então você tem, uma vez você nasceu como mulher, outra vez nasceu como nobre, outra vez nasceu como operário, outra vez nasceu como chefe de família, como bom vivant. Não é? Tem um ali de boininha, olha lá, ó. Lá o primeiro da esquerda parece Isso. um bom vivão, um francesinho da época, a vida é né? boa, a vida é é bela. dela, né? Isso. Então, essa é uma imagem muito legal, porque ela vai falar sobre a nossa recuperação dessas lembranças. Como que nós convivemos depois que a gente morre? Como que a gente faz? A gente esquece tudo, perde tudo? Você foi para o segundo ano, esqueceu tudo que era adição, subtração, multiplicação e divisão? Como que são estas coisas? E então, nós vamos, depois dessa inspirada ilustração, vamos começar com o slide número 2. O espírito se lembra de sua existência corporal? Bem, é uma pergunta que vamos pensar sobre ela. Kardec está querendo saber se o espírito é aquele que já está fora do corpo, não é? Nós já vimos isso lá no começo do estudo do Livro dos Espíritos. Quando Kardec quer se referir ao espírito que não tem corpo, ele chama de espírito. Quando ele se refere ao espírito que está encarnado, ele chama de alma. Ele faz essa diferença. A alma é o espírito encarnado. E aí, simplesmente a palavra espírito é o espírito sem o corpo. É a alma que teve o corpo já decomposto, que já se separou dele. Então, quando ele pergunta o espírito se lembra de sua existência corporal, ele está falando daquele que perdeu a vida física e agora, do outro lado, está pensando naquilo que passou. Ele se lembra da existência corporal que ele viveu? É a pergunta interessante de Kardec. Porque você pode pensar isso a seu próprio respeito. Quando você desencarnar, quando o seu corpo morrer, você vai para o outro lado e vai esquecer quem você foi, vai esquecer quem foi sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu marido, seus filhos, vai esquecer o que você fez, tudo vai perder. Você saiu do primeiro ano, foi para o segundo ano, esquece tudo que estava no passado? Será que é assim? Kardec quer saber. E então, no slide seguinte, nós vamos ver a resposta. Vamos lá, Fernandinha? Sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que, por vezes, se ri com pena de si mesmo. Olha que interessante. Essa é a primeira resposta. Porque logo abaixo tem um comentário de Kardec que é curtinho, nós pusemos no mesmo slide. Mas pode deixar o slide aí. O espírito se lembra de sua existência corporal? E a resposta é sim. Tendo vivido muitas vezes como um ser humano, ele se recorda do que foi. Portanto, não é só da última existência que ele vai se recordar. Ele vai se recordar de muitas existências que ele já viveu. E ao fazer isto, diz o espírito amigo, eu te asseguro que por vezes ele vai dar risada com pena de si. Ai, como eu fui tonto. Quanta bobagem. Como eu fiz burrice. Eu não devia ter dado atenção para aquilo. Olha só, eu briguei porque a pessoa olhou para mim e eu achei que estava olhando com cara feia. Eu falei, que é que você está querendo? Aí ele me deu um soco no olho e eu fiquei cego. Ai, que como eu fui idiota. Podia ter deixado passar. E assim, nós vamos nos lembrando das burradas que fizemos e isso serve como material para não repetirmos. Como também nós vamos nos lembrando das coisas boas, das coisas que aprendemos, dos relacionamentos que tivemos e poderemos melhorá-los, não é? É muito interessante isto, porque não haveria nenhum sentido, e você vai concordar comigo, eu tenho certeza, que o aluno que saiu da escola porque chegaram as férias, não é? Terminou o primeiro ano, ele foi para casa, tem um período lá que ele fica de folga. Chega lá em casa, a mãe pergunta, e aí, meu filho, o que você aprendeu de legal no primeiro ano? Ah, mãe, não lembro nada.
não aprendi nada, não sei o que que é. A mãe pergunta para ele, o que você aprendeu de geografia? O que que é um vulcão? Ah, nunca vi isso. O que que é um rio? Também não sei. Você aprendeu em português? Você aprendeu a escrever as palavras? O que que é sílaba? Ai, sílaba? Que nome estranho, nunca ouvi falar. Quer dizer, não aprendeu nada, passou um ano na escola e não se lembra. Não, mãe, eu aprendi, a professora falou, mas eu não recordo. Pô, se você não recorda, por que que você aprendeu? Você esqueceu tudo. Então, veja só, não haveria sentido ir para o segundo ano, porque no segundo ano vão usar a inteligência com base nos conceitos do primeiro, como você está falando. Os conceitos do primeiro é que vão servir de alicerce para fazer o segundo, e assim sucessivamente. Então, é importante que nós nos lembremos que todos nós vamos nos recordar. E aquilo, Solange, que parece um absurdo, nós estamos vivendo, oh, ai, fulano, ai, fez isso para mim. Aí a gente chega do outro lado e, ai, como eu fui besta. Que coisa idiota que eu fiz. Né? E é esse o comentário que nós vamos ver no mesmo slide, Fernandinha. Pode pôr aí pra gente o mesmo slide. 3. Olha o comentário de Kardec. Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri dos excessos de sua adolescência ou das puerilidades de sua infância. É a mesma coisa, quando você atinge a maturidade, você fica falando... você está mais maduro, fala, nossa, quanta bobagem eu fiz quando eu era adolescente, né? Quando eu era criança. Tudo isso fica para trás, você fala, quanta coisa sem sentido. Eu já vi gente falando que quando era jovem, criança, tinha primo que brigava muito. Brigavam, sabe? Irmãos também. Irmão, né? primo. E daí passa o tempo, eles crescem, ficam grandes, se encontram depois em festa. Aí um fala, putz, você lembra como a gente brigava? Um dia você me deu um trançapé, eu briguei com você, te dei um soco na barriga. A gente ficou sem se falar, que idiotice, por que foi mesmo? Mas nem lembro, foi alguma bobagem. Porque eu tinha uma bexiga, você estourou minha bexiga, eu não gostei. Aí a pessoa fica, como a gente era tonto, né? É a mesma coisa. Então, é um material que fica na lembrança para reflexão posterior e também para aprendizado sobre a nossa imaturidade, não é? Ou até para recuperar. Olha, eu tinha estudado tal matéria, eu me preparei para tal assunto, mas eu não cheguei a desenvolver tudo, eu preciso voltar a isso, eu quero me preparar melhor a esse respeito para desenvolver esta característica. Ah, isso também é bom que você não se esqueça, não é mesmo? Então, agora nós vamos para o slide da pergunta 305, é o slide número 4, você vai ver na tela. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e súbita depois da morte? Isso, Solange, explica aí para os nossos telespectadores o que Kardec quer saber. O que vocês acham? Você acha que assim que ele morre, né, ele já... Aquela lembrança da existência corporal dele, do que ele foi, do que ele fez, isso imediatamente, logo depois que ele morre, isso de repente vem à cabeça dele? Ele se lembra disso? Usando o mesmo exemplo que nós demos aqui do aluno que sai da escola para ir para casa nas férias, imagina se ele chega em casa e a mãe ou o pai pergunta para ele, ô Juquinha, fala para mim o que você aprendeu na primeira semana do ano passado, na aula de matemática. Uma primeira semana do ano passado? Você foi na escola, eu levei você ficou lá. Tá, é tudo no seu caderno. Ai, mas assim, mãe, de cabeça eu não sei. E o que você então aprendeu no mês de março, lá na aula de geografia? E depois, no mês de agosto, o que você aprendeu na aula de história? Ai, pronto. Mãe, não dá, assim não dá. Eu tenho que pegar meu caderno para eu dar uma olhada. Por quê? Porque apesar de você ter ido à escola, ter sido aprovado, tudo aquilo está na sua cabeça, mas você não está agora com aquilo na ponta da língua. Então, naturalmente, se em um ano de escola nós não teremos condição de detalhar período por período qual foi a sequência do ensinamento, porém, quando chegar numa hora em que alguém te pergunta, faz esta conta para mim, faz essa conta de multiplicação, você imediatamente vai se recordar o que é multiplicação, porque aquilo está na sua cabeça. Você não lembra que dia foi feito, não lembra em que aula foi, que mês do ano foi, mas você aprendeu. Então, na hora de fazer, você vai saber fazer. Então, do mesmo modo, o que nós temos? Quando o espírito desencarna, Kardec quer saber se assim que ele saiu do caixão,
que saiu, que levantou a cabecinha para fora do caixão, e ai, agora eu me lembro, eu vivi na Idade Média, eu fui navegador da esquadra de Cristóvão Colombo, depois a gente chegou no continente americano, nós fizemos amizade com os índios. Será que ele vai lembrar de tudo isso? Assim que saiu, botou a cabecinha assim para fora? Não é meio esquisito, não é mesmo? Então, vamos ver o que os espíritos responderam, Solange? Vamos lá. No slide seguinte. 5. Não, ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa surgindo do nevoeiro, e à medida que fixa nisso a sua atenção. Então, do mesmo modo que você fala assim, mãe, eu preciso pegar meu caderno. Se eu pegar o meu caderno, eu vou recordar com mais facilidade. Da mesma forma, quando nós saímos do corpo, nós passamos por um período que se chama perturbação. Perturbação? Será que nós já estudamos a perturbação? Pergunta 200 e alguma coisa, 240, por aí, 224. Perturbação logo após a morte, né, André? Isso mesmo. Assim que o indivíduo morre, ele fica num estado de perturbação. E isto faz com que ele não saiba direito onde ele está, não saiba direito o que aconteceu com ele. Esta dificuldade de sintonização acontece conosco. Muitas vezes, quando a gente vai dormir numa casa estranha, isso não é verdade. Num lugar diferente, a gente vai dormir num lugar que a gente não está acostumado. Às vezes você acorda no meio da noite ou de manhã cedo, você abre o olho e você fala, onde é que eu tô? Não é? Um lugar meio diferente, você não está acostumado, você de repente fica meio deslocalizado, né? Você não sabe onde você está. Você precisa parar, aí você tem que parar e lembrar, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu já sei, tô aqui. Então, que é algo que você não está acostumado. Isso acontece também. É algo que lembra um pouco quando você desencarna, essa coisa de que você não sabe muito bem o que está acontecendo. Você fica meio perdido. E aí depois, aos poucos, você vai se sintonizando, vai vendo quem está ao seu lado, os espíritos amigos que vêm te recolher, que vêm te auxiliar. Às vezes você identifica uma pessoa querida. E assim vai, e você vai tomando conta e entendendo essa passagem, entendendo, né, que você acabou de deixar o corpo físico e que você agora está no plano espiritual. Mas é algo que também vem pouco a pouco, né? E aí as lembranças começam a vir também do que nós fizemos, das existências que tivemos. Essa perturbação, Solange, também já está aqui no Livro dos Espíritos. Nós já falamos disso na pergunta 163, 163. Se você voltar nos programas anteriores, você vai ver que lá na pergunta 163, Kardec perguntou se a alma tem consciência dela mesma imediatamente depois de deixar o corpo físico. E os espíritos respondem que imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. E esta perturbação depende do grau evolutivo, do grau de lucidez da mente, do preparo do espírito para a desencarnação. Vários fatores interferem. Por isso que, quando alguém está numa situação de desencarnação, não é imediatamente que ela vai recuperar a lembrança de tudo. Às vezes até, no primeiro momento, ela não sabe nem direito de onde que ela veio, quem ela foi, o que aconteceu com ela. Ela confunde, eu estava doente, eu estava no hospital, ou eu estava num acidente, eu caí de um buraco, eu não sei ainda o que eu estou, está tudo escuro. Então, você vê que ainda está descontrolado a maneira como o espírito administra as informações. Então é natural que a resposta tenha sido essa que você vai rever na tela, no slide que a Fernandinha já pôs, o slide 5. O espírito, ele não se lembra de tudo imediatamente. Ele não tem uma recuperação imediata da memória. Ele não faz com que tudo apareça para ele de imediato. Põe aí o slide 5, Fernanda, por favor. Ele revê essa existência corporal, ele revê pouco a pouco, como alguma coisa que surge do nevoeiro
E à medida que ele fixa nisso a sua atenção. À medida que a mente começa a se preocupar com o que aconteceu, o que ele fez, quem ele foi, aí então ele começa... A mesma coisa, onde é que eu estou? Eu acordei aqui, onde que eu estou mesmo? Essa aqui não é a minha casa? Onde é que eu fui ontem? Ah, eu fui numa festa. Ah, eu encontrei meu amigo, ele me convidou para dormir na casa... Ah, eu já sei, eu estou na casa do fulano. À medida que ele começa a fixar a atenção nesses detalhes, ele se recupera na memória mais imediata. E a mesma coisa com o espírito, ok? E então, nós temos a pergunta seguinte, que tem relação com esta. A pergunta 306 no slide número 6. Vamos a ele? O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Ele está perguntando se tudo aparece assim, todos os detalhezinhos, todos os acontecimentos, se de uma vez só ele é capaz de ver tudo como se ele estivesse fazendo uma retrospectiva, né? A gente tem na televisão no fim do ano, né? Vários canais de televisão que fazem assim, retrospectiva 2019. Aí eles pegam todo o elenco de acontecimentos no mundo, no país, na arte, na política, e vai... Ah, em janeiro aconteceu tal coisa, em fevereiro deu um terremoto, em março pegou fogo não sei onde, em abril morreu tal pessoa importante, para ir fazendo uma lembrança. Mas tudo num momento só, no fim do ano. Então Kardec quer saber, essa retrospectiva acontece com o espírito também? Ele faz isso assim que morre? Isso aparece para ele de uma vez? Ou não? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Lá, slide número 7. Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito. Mas você compreende que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Então explica ele vai isso, se Solange. lembrar das coisas que realmente foram importantes para ele, né, durante a sua existência. Aquelas circunstâncias que não tiveram muita importância, que ele passou, que não marcaram, geralmente ele nem tenta recordar, porque isso não é importante para ele. Ai, eu morri, agora eu quero saber. Ah, eu me lembro da placa da minha bicicleta que meu pai me deu de presente quando eu tinha 6 anos. Você lembra da placa da bicicleta? Não, nem. Você teve bicicleta? Não lembra nem que teve a bicicleta. Por quê? Porque isso não era importante. Rememorar estes detalhes para ele muitas vezes não interessa. Então isso fica como que... Um amigo nosso costuma usar bastante essa expressão, obnubilado. Isso fica obnubilado, Fica lá, fica coberto, fica lá. nublado na Isso. consciência. Ele não precisa. É claro que se ele quiser voltar à memória, eu quero lembrar da minha bicicleta, eu quero lembrar que cor que ela era, quero lembrar quantos anos eu tinha, qual era a placa. É claro que essa busca é possível. Mas, normalmente, não vai estar tudo englobado. Ah, eu vi que eu pegava o ônibus número 35, que o título do ônibus era tal, que o preço da passagem era Y, que eu descia no ponto Z, que eu tinha um táxi do seu fulano que me esperava. Para que esses detalhes todos? Não é necessário. Isso é uma ocupação mental que não é importante. Agora, ele pode se lembrar de fatores fundamentais, coisas que certamente... constituem o seu caráter, que fizeram dele o ser que ele é hoje. Isto sim. Eu me casei, eu tive filhos, ou eu não tive, eu fiquei desempregado, eu vivia debaixo da ponte, ou era dono de uma empresa, eu tive um acidente. Essas coisas marcantes, isto está na consciência mais nítida, porque tiveram importância para o espírito, já que existem essas circunstâncias que são bastante determinantes. Porém, as outras, esse conjunto de palito de fósforo, não importa tanto para o incêndio. O que importa é a essência, aquilo que para ele realmente foi mais marcante. Até é uma memória seletiva. Nós temos isso. Todos nós temos uma memória seletiva durante a vida física. Nós arquivamos aqueles fatos que não são tão importantes. E para você voltar a eles, você precisa de um esforço. Mas tudo aquilo que é da nossa sobrevivência, do nosso dia a dia, do nosso momento de ação no mundo, isso a gente guarda com facilidade.
A gente sabe onde está a chave do carro, a gente sabe aonde estão os nossos aparelhos de trabalho, os apetrechos de trabalho. A gente tem essa noção com facilidade. Não é porque você dormiu de um dia para o outro que você esqueceu onde pôs a caneta, que você escreve, se você é um escritor. Ou como é que você liga o computador. Agora, se você ficar 5 anos sem acessar o seu telefone, quando você for acessar o telefone, aqueles telefoninhos que tem que fazer um símbolo assim, né? Não precisa nem de 5 anos. Tem gente que, se não usar o telefone 1 semana ou 10 dias, já esquece qual é o desenho que faz, que número que ele tem que digitar lá para poder acessar o telefone. Então, você vê, é uma memória seletiva. Então, no plano espiritual, isso também é importante, que nós não esperemos dos espíritos que eles tenham essa memória de elefante imediata, porque isso não acontece. Agora, Kardec, tendo visto que os espíritos disseram que essas coisas menos importantes ficam assim meio apagadas, o que ele faz? Ele faz a pergunta seguinte, a 306A. Dentro da mesma pergunta, ele faz uma outra pergunta. Você vai ver aí na tela. No slide número 8. Então, Kardec diz para os espíritos, mas ele poderia lembrar-se dessas coisas sem importância se ele quisesse? Se o espírito desejasse, ele poderia acessar as informações da placa da bicicleta? Será que podia, Solange? Vamos ver? Vamos ver, Fernandinha. Fernandinha vai pôr para nós o slide seguinte. Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, não procura lembrar-se. Então, veja só. Ele pode? Pode. Ficou esquecido? Não, está guardado. Está armazenado. Uhum. Só está numa gaveta. Isso. Mas se ele quiser ir até aquela gaveta... Pode acessar a informação. Ele vai lá, pega uma chavinha, vai lá e fuça na gaveta. E ele acessa, é interessante que ele acessa não só aquilo que ocorreu, a cena em si, mas ele acessa também os sentimentos que ele teve, os pensamentos que ele teve naquele momento. Olha que interessante. A esse respeito, eu me recordo, no livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, há uma passagem interessante em que o seu Ricardo e a dona Laura estão pensando em voltar à vida física. Eles querem, apesar de se darem muito bem, eles desejam continuar o processo evolutivo do afeto que envolve tanto o casal quanto os seus entes queridos mais próximos. Então eles vão pedir ajuda de um dos ministros da cidade e o ministro disse, olha, não é conveniente que vocês renasçam sem se lembrarem das coisas do passado. Então a primeira coisa que vocês precisam fazer é dirigir-se ao departamento ou ao Ministério da Comunicação e eu vou autorizar que vocês possam acessar a memória que está lá arquivada das vidas passadas que vocês tiveram nos últimos 500 anos. Porém, vocês não estarão recebendo as informações pela via emocional. Vocês vão pegar todas as descrições que estarão em documentos e vão ler, como se lê uma história. Sim. O fulano, que sou eu, fez tal coisa. Mas vocês não terão, então, despertada a emoção de ter vivido aquilo. Vocês só estão lendo. Depois que vocês fizerem isto, e eles têm que fazer essa leitura nos seus horários de descanso, e fazem isso, se não me engano, por 2 anos. Nossa. Eles fazem a leitura de todo este material que representa a vida que eles tiveram nos últimos 500 anos. Por 2 anos. Depois que terminaram de fazer isto, eles voltaram ao ministro e o ministro autorizou que, através de operações magnéticas lá no Ministério das Comunicações, da Comunicação, eles tivessem também despertado do seu íntimo todas as emoções daqueles fatos. Daqueles fatos. Então, aí eles somaram a angústia, o medo, a raiva, a inveja, o ciúme de cada uma das passagens que nasceu deles, porque isso está registrado dentro deles. Mas foi preciso desbloquear determinadas terminações para acessarem de forma mais direta. E o ministro disse, vocês só vão poder fazer isso até 500 anos. Porque antes disto, vocês não vão aguentar. Olha. O que vocês vão descobrir antes disso, vocês ainda não estão preparados. Vejam só.
Por que motivo é importante que nós tenhamos este modo paliativo ou conta-gotas, vamos dizer assim, para acessar as coisas? Porque nós precisamos ter maturidade para compreender. Porque nós fizemos coisas que muitas vezes são animalescas, mas estão dentro do nível de animalidade em que nós vivíamos, em que a sociedade se encontrava. Agora, se você não tem ainda maturidade para entender isso, descobrir que você fez aquilo é um problema. Não é uma ilustração da evolução que você já teve. É apenas uma vergonha. Né? Vai ser uma sobrecarga. Desconfortável. Um peso triste. psicológico destrutivo. Então, nós estamos vendo aqui que o espírito ele pode se lembrar até mesmo das emoções, com desses elementos minuciosos que aconteceram. Até dos próprios pensamentos. Mas, quando isso não tem importância, diz a resposta, ele não procura se lembrar. E aqui vamos entender que há todo um processo. Não é assim, eu quero. Ah, não, hoje eu não quero. Ah, hoje eu vou lembrar o que eu fui na Idade Média. Não, hoje eu não quero Idade Média. Hoje eu quero saber no Paleolítico. O que eu fui no Paleolítico? Não é assim que funciona. Porque, naturalmente, todos nós estamos em um processo escolar de formação que, para a gente acessar determinada informação, nós precisamos estar preparados para ela. Mesmo aquelas que estão arquivadas em nossa consciência. Por isso é que existe este cuidado. Espíritos mais sábios nos analisam e autorizam ou não que nós possamos chegar até aquela informação, resgatando-a de nós mesmos, para aprender como agir agora na próxima encarnação, na próxima experiência. Quando nós amadurecermos mais, poderemos ir até mais para trás um pouco, para ver coisas até piores, mas aí nós já temos mais equilíbrio, ok? Exato. E aí, Kardec vai para a pergunta 306B, na mesma questão, o slide número 10. O nosso Jefferson Carvalho vai colocar para nós. O espírito entrevê a finalidade da vida terrena com relação à vida futura? O que significa, Solange? O espírito ele tem essa visão da vida terrena com relação à vida futura? Ou seja, por quê, né? Por que ele teve aquela vida como espírito? Eu passei fome. Qual a finalidade, eu né? fiquei doente, meu braço foi amputado, ou eu nasci sem a visão, ou eu fiquei numa condição de carência material. Por que eu passei por isso? Então, Kardec quer saber se, como espírito, ele observando a vida que teve, porque ele está se lembrando da vida passada, ele compreende melhor o porquê que aquilo passou, tendo em vista a vida que ele vai precisar desenvolver, a evolução que ele vai precisar desenvolver como espírito. É mais fácil, como espírito, vislumbrar esta relação do que como encarnado? É a pergunta que Kardec faz. O espírito pode compreender melhor? Vamos ver então, na sequência, a resposta no slide número 11. Certamente ele a vê e a compreende bem melhor que enquanto encarnado. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. Interessante, né? Tá vendo? E interessante que ele compreende melhor do que quando ele estava encarnado. Por quê? Quando a gente está encarnado, a gente está preso àquela... você está ligado à matéria. Fica mais difícil de você ter uma consciência mais ampla do que quando você está desencarnado. Quando você desencarna, seus horizontes se abrem mais. Você tem uma visão geral do que aconteceu e do que você precisa fazer para melhorar. Quando nós estamos encarnados, nós sofremos a influência do meio, das informações que nos chegam, da opinião das pessoas. Nós ficamos querendo fazer uma figurinha que seja agradável, que faça estilo. Nós vivemos com estilinho. Nós não sabemos se aquilo é bom, mas a gente quer imitar. Então existem vários fatores que, quando a gente está na Terra, muitas vezes impedem que nós tenhamos objetividade do porquê estamos passando por aquilo. E isso, às vezes, atrapalha mesmo o trabalho que seria o de se empenhar para se purificar nesta existência. Porque o espírito rebelde, o espírito vaidoso, ele não vai se conformar com um corpo mais feio.
Ele vai tentar vivenciar uma experiência de beleza. O espírito poderoso, o espírito que é arrogante, ele vai ter dificuldade de se submeter a uma situação de necessidade material, de obediência a um chefe. Ele vai estar sempre querendo passar por cima. Então, às vezes, ele atrapalha. Se ele nasceu nessa condição para ele desenvolver os valores da obediência, da subserviência, que não é ele que manda, ele vai ter dificuldade. E se ele luta contra isso, ele estará negando a ele mesmo a chance de se tornar melhor. Portanto, quando ele desencarna, o que acontece? Ele está livre de todas essas convenções materiais. A televisão não está lá, dizendo que ele tem que ser bonito, que ele tem que ser magro, que ele tem que ser de tal forma, tem que vestir tal roupa. Não tem nada disto. Já não há mais essa pressão de ele fazer uma figura, porque agora ele é o que ele é. Na matéria, nós somos o que a matéria mostra, mas não mostra como nós somos por dentro. Mas no espírito, não. O espírito é o que ele é. Não adianta ele se vestir bonitinho, ele continua um mau espírito, ele continua feio. Então, nessas condições, o mundo espiritual favorece que a pessoa possa desenvolver uma noção mais nítida do porquê ela passou por aquilo. Por que ela nasceu numa família pobre? Por que ela teve que perder uma perna? Qual foi o motivo dela ter dificuldade tão grande para conseguir ir na escola? Por quê? Agora fica mais claro. E isto faz com que o espírito, como sábio, como inteligente, ele veja o amanhã e ele saiba, não, eu vou pedir uma encarnação que me tolha determinadas ambições, porque elas são ruins para mim. Ele então mesmo pede, o próprio espírito, porque ele sabe escolher de uma forma melhor e ao aceitar isso, ele vai se purificando. Quando ele vem para uma encarnação que vai chegar com essa consciência e ele sabe que ele vai ter que ter paciência em determinadas áreas com ele próprio, é para que ele se purifique dos defeitos. E se ele faz isso, cada existência para ele significará um avanço. Né? Ele vai estar melhor em cada uma delas. Por isso que ele vai deixando essas impurezas, né? A cada vida. Isso mesmo. Vamos em frente? Vamos lá, vamos para o slide número 12. Pergunta 307. Como a vida passada se retrata na memória do espírito? Por um esforço de sua imaginação? Ou como num quadro que tenha diante dos olhos? Veja só, a pergunta de Kardec ela é muito visual, né? Neste caso. Se nós vamos nos lembrar da vida do passado, na vida passada, a nossa memória, como é que nós fazemos isso? Nós ficamos parados assim, imaginando, eu acho que eu trabalhava numa carvoaria, entrava às 7 da manhã, eu tinha um chefe que era bonzinho, mas eu era muito ruim, caiu uma mina de carvão em cima de mim. Essa é uma imaginação. É um esforço da imaginação que ele está perguntando. Como se ele estivesse de olho fechado, rememorando. Buscando, né? Ou, Kardec pergunta, é como se ele visse um filme, um quadro, como se ele estivesse olhando para um cenário que está na sua frente. Ele está, olha, eu ali, olha, um quadro, entrei numa carvoaria, tinha o dono que era bonzinho, que era meu amigo. É assim ou é uma coisa da imaginação? Nós vamos acompanhar a resposta que os espíritos dão a essa questão do Livro dos Espíritos, Kardec. Vamos lá? De uma e outra maneira, todos os atos que tem interesse de se lembrar são, para ele, como se fossem presentes. Os outros estão mais ou menos vagos em sua mente, ou totalmente esquecidos. Quanto mais se desmaterializa, menos importância atribui às coisas materiais. Vocês fazem frequentemente a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a Terra e que não se lembra mais os nomes das pessoas que amou, nem os detalhes que lhes parecem importantes. É que a ele pouco interessam e caem no esquecimento. O que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a melhorar-se. Então nós observamos que os espíritos, eles podem se lembrar das coisas das duas formas, não é? Aquelas que são mais marcantes, eles se lembram como algo que está sendo visível, porque isso está na sua condição de superfície, como se fosse da sua pele.
está ele bem se lembra como marcante. se ele estivesse vendo aquilo no presente. Isso, como isso. se estivesse desempenhando, desenrolando aquilo num presente. É como você pegar um filme, você se vê no filme. Isso. Não é? Você vê o presente. A gente vê, por exemplo, esses artistas que tiveram suas obras de televisão ou de cinema filmadas. Você assiste os vídeos dele 10, 20, 15, 30 anos depois, eles estão com aquela carinha ainda de jovem. Hoje o artista já tá velho, enrugado, cabelo branco, já tá meio capenga, mas ele lá no vídeo ele é novinho. É ele. Então, quando isso é marcante para o espírito, ele vê isto como um filme, como uma coisa bem nítida. Porém, como eles disseram aqui, não é, Solange? Aqueles que não são muito importantes, aquilo que não é muito marcante, fica meio vago. Fica meio assim, na sua mente, mais ou menos esquecido. E também isso modifica conforme ele vai se desmaterializando também. Diz que o espírito, quando ele se desmaterializa, ele se desapega da matéria, ele atribui menos importância às coisas materiais e também vai deixando, né, essas coisas meio que abafadas. O que não é importante fica lá guardado. Quando nós nos tornamos adultos, não há interesse da gente saber quantas fraldas nós usamos quando nós éramos bebês, né? Não, porque meu pai comprou 358 fraldas e eu fiquei usando fralda até a idade de 3 anos. Isso já não é importante. Para que você vai ter assimilar essa numeração para ocupar a sua mente se isso não faz diferença alguma? Quantas fraldas você usou, não é mesmo? Então, assim também acontece na mente do espírito. É por isso que, às vezes, alguns espíritos são invocados nas reuniões mediúnicas e se pergunta para ele, fala o nome dos seus parentes. Eu não lembro. Ele não está muito em sintonia com aquilo que não é importante para ele. Nome das pessoas, situações. O importante para mim é que eu trabalhava numa oficina, e nessa oficina eu aprendi muita coisa, tinha uma pessoa boa que me ajudou, eu me lembro dela, seu fulano, essa pessoa marcou. A finalidade daquela existência era prepará-lo para vencer certos defeitos. E graças a essa pessoa, ele venceu. Agora, se teve um taxista, se o motorista do ônibus dava bom dia para ele todo dia, se o cobrador bateu na porta da casa dele 3 vezes, isso para ele já não faz, não é mais importante, passou. Importante é aquilo que ele conseguiu fazer, que ele venceu, ou aquilo que ele não venceu. Isto sim. Interessante que ele se lembra muito bem dos fatos principais que o ajudaram a melhorar-se. Quer dizer, são fatos marcantes que fizeram com que o seu espírito, com que alguma coisa dentro dele modificasse. Não quanto ele ganhou a mais, quanto mais rico ele ficou, né, Solange? Não. É a melhora moral que fez com que ele, agora como espírito, pudesse dizer, puxa, agora eu estou melhor do que quando eu fui. Graças àquilo que me aconteceu. Isso. Graças que, né, ainda bem que meu marido me deixou, porque foi graças a isso que eu me tornei uma mulher mais forte, mais independente, eu descobri um outro caminho e hoje eu sou o que eu sou. Eu me venci. Eu me venci e venci. Eu estava acomodada. Exatamente. Então são experiências que vão, né? E com isso nós chegamos no fim do nosso primeiro programa de 2020. Poxa. Estamos tristes porque acabou, mas estamos muito felizes de podermos contar com você já no começo do ano. Lembre-se, para coisas boas acontecerem, precisamos pôr coisas boas em nossa mente. Não é, Solange? É isso mesmo. Lembrando que você pode buscar os programas anteriores, estudar conosco. Nós estamos desde o início falando de todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Então, se você não conhece, aprenda conosco, busque o livro, porque tem muita coisa interessante para conhecer, para aprender. Não é? E temos ainda o Espírito da Letra, as obras de André Luiz que nós estamos lendo, não é? Estamos aí terminando, acabamos de terminar o livro Entre a Terra e o Céu, não é? Esperamos que você, se ainda não acabou, está por acabar, você possa aproveitar bastante. São 7 livros com os livros que nós já lemos e comentamos capítulo por capítulo, não é? E com o ano começando, a gente deixa aí uma dica para você reunir os seus amigos, reunir as pessoas que você gosta, fazer um grupo de estudos, por que não? E utilizar esses vídeos, essas leituras do programa Espírito da Letra, para que todos aprendam mais. É muito instrutivo e vale a pena. E olha, antes da gente ir embora, não esqueça, ajude a Boa Nova. Faça também a sua inscrição no Clube Amigos da Boa Nova, para que a Boa Nova continue em 2020 sendo essa boa amiga para todos nós, tá bom? Isso mesmo, a sua colaboração é muito importante. Lembra disso, Liga hein? Liga pra gente no 0800 12 18 38.
E a Tá gente bem? espera você no nosso próximo Espiritismo, Espiritismo Sem Sem Mistério. Mistério. Um grande abraço. Até lá. Tchau. Tchau. Espiritismo Sem Mistério.